como se preparar para uma pós-graduação. A maioria das pessoas que deve estar buscando esse conteúdo é você que está terminando aí a sua graduação e está na dúvida se você pode, se você deve, o que isso vai agregar na sua carreira, se realmente, né, a pós-graduação ela é para você ou não. Então dentro desse vídeo eu quero falar um pouco sobre a diferença entre pós-graduação lato sensu e estrito sensu, distinguir mestrado e doutorado de uma especialização, também explicar um pouco do processo seletivo geral que acontece aí dentro do nosso país, e no final a ideia é que você termine esse vídeo aqui preparado para saber se você se encaixa, né, dentro do público que vai ou não fazer uma pós-graduação. Mas é claro que o básico, então, ele deve ser dito e é por aí que a gente vai começar. Então, pós-graduação, ela é separada em duas categorias que existem. Então, é a lato sensu e a estrito sensu. A diferença entre eles é a lato, ela significa algo mais amplo. Então, no caso, é onde se encaixam as especializações. Então, quando me perguntavam antes de eu ir, né, para o meio acadêmico, se eu ia fazer uma pós-graduação, se eu tinha interesse em fazer uma pós-graduação, eu pensava que pós-graduação, no caso, seria só esse tipo de especialização, né? E eu acho que é uma coisa muito comum de acontecer. Lato sensu, amplo, logo é uma especialização. Então você acaba trabalhando ali com um conhecimento que já existe, um conhecimento que ele vai ser um aprofundamento daquilo que você tem interesse em trabalhar, né? Já não é todo aquele conteúdo amplo que você tem dentro da graduação, é uma coisa mais direcionada, né? Até a gente chama de MBA em alguns casos aí para a área de negócios. E aí quando a gente fala de pós-graduação stricto sensu, stricto é uma coisa mais restrita, né? Então, no caso aí que entra o mestrado e o doutorado. Então, nesse caso, o mestrado e o doutorado, diferente do lato sensu, o intuito não é aprender um conhecimento já existente. A ideia aqui é que você desenvolva um conhecimento existente ou você se aprofunde em um conhecimento que já existe, no caso do mestrado, né? Porque no mestrado você tem 2 anos apenas e você não tem a obrigação de gerar algo novo para a comunidade científica, um conhecimento novo, mas já no doutorado isso é uma coisa obrigatória. Então, já fazendo uma grande diferenciação aí de várias coisas básicas que acabam ficando como dúvida aí de muitas pessoas. É claro, você é livre para escolher se você vai fazer uma pós-graduação lato sensu ou estrito sensu. Então isso vai muito do que você deseja para tua carreira. E para você escolher o que você deseja para tua carreira, é importante que você saiba quais oportunidades você tem dentro da área que você está fazendo. Então antes de escolher, né, se dedicar ali 1 ano para uma pós-graduação lato sensu, ou 2 anos para um mestrado, 4 anos para um doutorado. Então é importante, né, um tempo muito longo que você vai estar se dedicando a alguma coisa. Para escolher entre elas, vou estar apresentando para vocês aqui a diferença, as principais diferenças, né, entre elas. Então a gente tem primeiro a duração, que eu acabei já de falar, e aí a gente tem também a questão de se elas são gratuitas ou pagas, né? Isso é importante dependendo do teu poder aquisitivo. Em resumo, no geral, a ideia é que faculdades particulares elas ofertam aí a pós-graduação paga, tanto lato sensu quanto estrito sensu, e as universidades públicas elas acabam ofertando aí ambos também as classes de pós-graduação, mas de forma gratuita. E aí, né, envolve o processo de seleção, que pode ser mais rigoroso, talvez no estrito sensu você tenha alguma taxa de inscrição, também no estrito e no lato sensu talvez você tenha uma taxa de inscrição, mas é o máximo que você vai pagar, né? Você não tem que pagar uma mensalidade ali, alguma coisa assim, como é feito na universidade particular. E aí uma coisa que você deve saber é que você pode, para uma estrito sensu, receber enquanto você cursa essa pós-graduação, tá? Então ali você pode ganhar uma bolsa de estudos que é mensal para mestrado e doutorado. Para lato sensu eu acho que isso não acontece. No âmbito nacional a gente tem 2 instituições que são responsáveis pelo pagamento dessas bolsas para os pós-graduandos, que são a CAPES e o CNPq. Os valores dessa bolsa variam dependendo, né, da instituição que vai realizar esse pagamento. Então a CAPES ela paga R$ 2.400 para o mestrado e R$ 3.100 para o doutorado. Já o CNPq vai pagar R$ 2.100 no mestrado e R$ 3.100 no doutorado. Lembrando que no doutorado ali você ganha mais uns R$ 480 ali de taxa de bancada, que é chamado, onde você consegue custear ali a compra de livros, de materiais para estudo e também de participação em evento. Então é um dinheirinho a mais ali que o doutorando do CNPq recebe. Mas é importante que você procure, né, saber qual que é
o órgão que dá a maioria das bolsas, né, daquele local onde você vai estar prestando a sua pós-graduação. Porque também existem as fundações de amparo à pesquisa, né, que são instituições estaduais, né, então tem a FAPESP de São Paulo, a FAPMIG de Minas Gerais, a FAPERJ do Rio de Janeiro. Então fica atento, né, aonde que você vai prestar essa pós-graduação, porque pode ser que a instituição que você vai participar do processo seletivo, ela tenha alguma bolsa vinculada, né, a essas fundações de amparo. E é importante eu destacar isso aqui porque talvez você não saiba que essas bolsas geralmente não, eu acredito que é uma coisa estabelecida já, que elas são bolsas de dedicação exclusiva. Isso quer dizer que você não pode acumular a sua bolsa de mestrado e doutorado com alguma outra função dentro da instituição. Você não pode fazer um projeto de extensão que você recebe bolsa enquanto você está recebendo a bolsa do mestrado ou do doutorado. Eu sei que a CAPES, ela deixa você realizar um trabalho formal e acumular a bolsa. Então, no caso, você pode trabalhar, sei lá, dando aula em algum lugar, aula particular, em alguma escola, você pode ter esse emprego formal, com carteira assinada, ainda assim está recebendo a bolsa. Isso é uma norma da CAPES. Mas no final das contas é sempre importante consultar o regimento do programa de pós-graduação, porque é lá que vai estar descrito, né, como que eles orientam esses alunos que têm uma renda formal em outro tipo de serviço. E aí se ele pode acumular com a bolsa, não. Isso é um resultado do fato de que não tem bolsa para todo mundo. E o fato de não ter bolsa para todo mundo é o que faz o programa ali filtrar. Ah, bom, se a pessoa tem uma condição de se manter, ela já recebe de um trabalho formal, a gente tem que direcionar essa bolsa aqui para um outro aluno. E é isso que eu acho que são poucas pessoas que estão dispostas a falar isso dentro da internet. Eu quero motivar pesquisadores e pessoas a seguirem o meio acadêmico, mas eu quero que elas saibam também o que espera elas, como que elas podem se preparar, né? Como que você pode se preparar para se tornar um cientista e aproveitar todas as oportunidades que são fornecidas, né? Então, porque para mim ninguém chegou a falar, eu não tive muito esse contato durante a minha graduação, e conforme eu fui descobrindo isso, eu fui entendendo mais ou menos como que o jogo é jogado. E é importante, cara, eu te ensinar a jogar esse jogo. Uma coisa que eu queria que tivesse me ensinado era: o jogo funciona assim, e para você se dar bem dentro disso daqui, você tem que fazer dessa forma. E também eu te dou a liberdade de aprender o jogo, mas também saber se você quer jogar esse jogo. São coisas que valem a pena, e se você souber, cara, metade do que eu sabia quando eu comecei isso daqui, é uma coisa que vai ser muito importante para tua carreira. Então, se eu já falei alguma coisa até aqui que você não sabia, que você acabou aprendendo, que você acabou entendendo de fato como funciona, se inscreve aqui e a gente vai dar sequência nesse conteúdo aqui, porque a gente acabou de terminar só o primeiro tópico. Agora, falando um pouco sobre o processo seletivo, é aqui que você tem que prestar atenção para você entender como que o jogo é jogado, pelo menos no início, né? Como as pós-graduações, elas acabam selecionando ali os alunos para ficarem em uma colocação melhor, para então ter mais chance de conseguir uma bolsa no mestrado ou no doutorado. Porque a CAPES, né, que é quem coordena aí todas as pós-graduações no Brasil, estrito senso, ela não deixa muito travado como que vai funcionar o processo seletivo, né? Então, quem escolhe quais são os critérios de escolha desses alunos para a seleção são os próprios programas de pós-graduação. Então, por isso que é importante, vamos lá, anota aí que isso é importante, vai lá e descobre qual que é a pós-graduação. Primeiro, a instituição que você vai querer tentar a pós-graduação. Depois, entra e procura a pós-graduação da sua área dentro dessa instituição. E aí, dentro do site da pós-graduação, você vai procurar editais antigos ali para ver o que é cobrado, o que eles exigem, o que eles avaliam dos alunos que vão estar, né, tentando ingressar ali na pós-graduação. E dentro dos critérios que eu já me deparei, assim, só para dar uma contextualização, né, uma coisa mais geral do que pode aparecer nos processos seletivos que você vai tentar, existem 5 tópicos que eu julgo como sendo formas mais gerais do programa de pós-graduação avaliar os alunos. A primeira, que não é tão comum assim, isso não limita você de tentar participar de um mestrado, do doutorado, nesse caso mais no mestrado, é as notas da sua graduação. Então, não são todos, eu acho que isso até está reduzindo o fato de você ter nota boa para ingressar no programa de pós-graduação. No caso eu peguei 3 dependências, fiquei retido no primeiro ano, passei em pelo menos
4 disciplinas aí por exame. Se a gente for olhar bem meu histórico acadêmico, ele tava muito feio para eu tentar participar de um mestrado. Tanto que eu, antes de conhecer os processos seletivos, eu falava, cara, eu não vou fazer mestrado porque o meu histórico acadêmico, assim, ele é horrível. Então, no final das contas, cara, o processo seletivo que eu passei no mestrado não exigia análise de disciplinas, de notas da graduação, tá? Então fique esperto aí, porque é uma coisa que isso pode estar te impedindo de tentar, impedindo de achar que você não consegue passar no processo seletivo. Então, risca isso. Esse daí é um tópico, né, que pode cair com uma avaliação, mas eu acredito que isso está sendo bem reduzido, pode ficar tranquilo. O projeto, ele é uma coisa tranquila de você desenvolver, geralmente leva aí, cara, tem limite de páginas, sabe? Então não é um negócio que você vai se aprofundando muito ali, uma coisa que você tem que prometer, que de fato você vai realizar durante o teu mestrado, porque fazer pesquisa é aquela coisa, você vai descobrindo no meio do caminho que você não consegue fazer aquilo que você se propôs, mas é importante que você tenha uma noção do que você vai fazer, uma noção de quem que vai te orientar. Se você vai para o mestrado, pense em aprender sobre aquela área que aquele professor, aquela professora trabalham, tirar o máximo daquele orientador ali dentro daquele projeto, enquanto no doutorado é como que você consegue contribuir com os teus conhecimentos dentro daquela área que o teu orientador trabalha, porque, como eu falei anteriormente, no doutorado o negócio tem que ser uma coisa inédita. E vamos lá, só detalhando melhor o projeto, você tem que especificar o que você vai fazer ali ao longo dos 2 anos, como que você vai fazer, qual que é um problema principal que você vai tentar resolver e como que você vai tentar resolver esse problema. Batata. E aí pode acontecer de cair junto ali, misturado ali no processo seletivo, que é a entrevista. Então, na entrevista, você dizer, né, detalhar ali e explicar um pouco mais sobre o teu projeto, por que que você escolheu o programa de pós-graduação, por que que você escolheu esse orientador. E assim, cara, é uma troca de ideia assim bem justa, não tem muito por que se preocupar. Geralmente, o teu projeto vai falar mais do que a tua entrevista, porque, claro, geralmente a gente tá nervoso nesse momento. Pode acontecer também do programa exigir provas específicas da tua área, que nem eu sou da área da física, eu sei que existe um exame unificado que é nacional, então eles podem exigir esse tipo de prova nacional que avalia, né, os seus conhecimentos gerais ali dentro do teu curso. Eu sei que a química também realiza esse exame unificado. Além disso, pode acontecer do programa aplicar uma prova de conhecimentos própria do programa. E pro final, cara, eu deixei o mais importante por quê? Porque é realmente isso daqui que é o que cabe a você correr atrás de conseguir ao longo da tua graduação. Então, se você tá no começo da tua graduação, cara, isso é uma parada que eu queria que tivessem contado pra mim, que o currículo importa, mas foque no que vai importar no processo seletivo que você vai participar. Essencial, iniciação científica. Se você tem a oportunidade de fazer uma iniciação científica durante a tua graduação, foca nisso. Como consequência de você participar de iniciação científica, você vai acabar participando de eventos científicos onde você vai estar participando como um apresentador, que seja para você apresentar sobre o seu trabalho de iniciação científica, ou você também pode desenvolver outros trabalhos ali. Então, como essa é a parte principal, né, para você melhorar o seu currículo, para você competir dentro do programa de pós-graduação, é importante que você foque. Vamos lá, recapitulando: iniciação científica, apresentação em eventos e escrita de artigos, se você tiver oportunidade, e produção acadêmica no geral. Isso aí pode considerar como, com certeza, você será cobrado pelo seu currículo na parte de produção acadêmica quando você for participar do processo seletivo. E se você já pesquisou isso, cara, comenta aqui pra gente o que você viu de diferente desses tópicos que eu falei, né? Se você encontrou alguns tópicos específicos aí da sua área que eu acho que é importante pra gente conseguir ajudar o pessoal que também tem interesse na sua área. A ideia aqui é ajudar todo mundo. Eu já tinha esquecido que é importante você vincular todas essas produções dentro do seu currículo Lattes, que é ele que é avaliado quando você vai prestar esse tipo de processo seletivo. Então, se você não sabe como que faz um currículo Lattes, eu vou estar fazendo um vídeo aqui daqui a pouco, então já se inscreve aqui porque isso daí é bem importante. Esse é o momento que eu dedico aqui para algumas dicas finais para você que ficou até o final do vídeo, então vamos lá. A primeira é que seja lato sensu, estrito sensu, o importante é que a pós-graduação é o momento que você vai se especializar em alguma coisa, é o momento que você vai separar, né,
quem você foi na graduação, de quem que você quer se tornar como profissional. Então, é um momento de você realmente aprender uma coisa que você vai utilizar no seu trabalho futuro, tá? Então, é uma hora que você tem que abraçar e por isso que é importante você saber o que você vai fazer. Para você não perder tempo e se frustrar e depois falar, ai meu Deus, eu perdi tanto tempo fazendo isso aqui e não era isso que eu queria. Então, saiba certinho o que você pode esperar, tanto de lato sensu e estrito sensu. E a segunda dica é para você que está com dúvida se o mestrado ele é mais difícil do que a graduação. Eu digo que depende muito de como você levou a sua graduação. Se você foi aquele tipo de pessoa que passava na custa dos outros, fazia trabalho em grupo e acabava levando o ponto junto, sabe? Você acabou levando a faculdade com a barriga e no final das contas não explorou aprender tudo aquilo que foi passado para você da melhor forma, né? Porque, assim, dificuldade, eu sei, todo mundo passa dentro da graduação. Tem disciplinas que a gente não aguenta e são chatas, e porque a gente não se encaixa nelas. Isso é normal. Mas, no geral, o que você deve ter feito durante a tua graduação é ter adquirido essa maturidade de que aquilo ali vai se tornar a tua profissão e você tem que ter desenvolvido o hábito de estudar por conta, entender, sabe? Trabalhar em grupo também é muito importante, cara. É uma coisa que você deve ter aprendido durante a graduação, porque ao longo da tua vida inteira você vai trabalhar em grupo. Se você não aprende a trabalhar em grupo, você tem que aprender a gerir um grupo. Então, todas essas habilidades, elas são importantes para quem vai para pós-graduação, que vão então ali tornar, né, o mestrado uma coisa mais fácil. Cara, assim, do meu ponto de vista, o mestrado ele é mais fácil se você tem essa maturidade acadêmica. Se você acerta no orientador, que essa daí é uma outra conversa também, se você não pega um orientadora que é abusivo, se há um orientadora que te ajuda e realmente faz o papel de orientador, que não é fazer o trabalho para você, tá? Então saiba que você vai entrar na pós-graduação, no mestrado, e o orientador é a pessoa que não pode te salvar em cima da hora, não tem como tirar trabalho e resultado se você não foi lá e não correu atrás. Então, no final das contas, o mestrado, a pós-graduação é muito sobre você e como você vai desenvolver isso de uma forma solitária. Então, é muito um crescimento pessoal ali durante esse momento da tua carreira. E por que eu acho que é mais fácil, né? Porque na graduação você tem uma carga de disciplinas ali muito alta ao longo da semana, você tem prova que acumula em semanas de mais de uma disciplina na mesma semana, até tem universidades que fazem semana de prova. Então, cara, isso daí é um desgaste mental, uma coisa assim, uma ansiedade lascada que é reduzida dentro do mestrado. Então, primeiro no mestrado você consegue fazer as disciplinas obrigatórias, se o seu programa exige disciplinas obrigatórias, mas o ideal é que esse programa ele dê a oportunidade de você escolher qual disciplina que você quer cursar e que isso esteja relacionado com a tua área de pesquisa. Então, quando essas disciplinas são ofertadas e elas são de interesse da tua área de pesquisa, aproveita, faça. Então, isso vai tirar muito mais o peso de você fazer uma disciplina chata que você não tinha interesse, porque isso vai estar diretamente relacionado com aquilo que você escolheu estudar, sacou? Então, por isso que acaba sendo um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais leve, mas saiba que você tem que ter maturidade para desenvolver isso do jeito certo. Uma coisa muito importante são os prazos. Então, o teu orientador não carrega o prazo que você tem para entregar as coisas, muito menos a secretaria. Então, saiba que você tem que entregar o exame de proficiência, qual que é o prazo que você tem para entregar, proficiência em língua estrangeira, né? Quando que é a data de qualificação, quando que é a data de defesa. Então, todos esses prazos você tem que saber ali no começo já, para não se perder, para não se frustrar, para não ficar no desespero quando estiver finalizando. Então, é muito sobre organização e maturidade. E agora a última dica. Se na tua instituição tem programa de pós-graduação da área que você quer fazer, por mais que você não vai prestar, não queira fazer o mestrado dentro dessa instituição que você faz a graduação, tenta interagir com o pessoal que está na pós-graduação e tirar todas as dúvidas, porque realmente a vivência acadêmica com esse pessoal é importante e isso vai te fazer decidir, né, se você quer ou não fazer parte dessa pós-graduação na tua instituição ou em uma instituição diferente. Em caso você seja uma instituição menor que não tem pós-graduação ou você queira participar de uma instituição diferente, o que você faz é
manda um e-mail para o professor que você tem interesse. Na verdade, olha lá, né, dentro dos professores que são orientadores dentro daquela instituição e o que é a área de trabalho de cada um, qual você se interessa, e aqueles que você se interessar. Primeiro, procura as teses e dissertações que foram publicadas dos alunos desses orientadores, entende mais ou menos ali o que foi feito, se está relacionado ali com o que você tem interesse. Não tenha vergonha de não saber o que está sendo dito naquele trabalho, porque são coisas muito específicas. Então, dentro do mestrado e do doutorado, é o momento onde você vai se aprofundar e entender esses termos que são específicos da área. Marca reunião, entre em contato, fala que tem interesse, se possível, se você tiver condições para viajar até a cidade que você quer participar, e conversar e conhecer o laboratório ou o espaço que você tem como aluno ali. Isso é muito importante porque você vai passar 2 a 4 anos ali dentro daquela instituição ou daquela cidade, então isso é essencial. E no final das contas, eu espero que eu tenha ajudado você a tirar todas essas dúvidas aqui. Eu acredito que tenha conversado com vocês sobre os pontos principais aí, que são pontos de dúvida aí sobre a maioria das pessoas que está nessa fase da vida. E se eu esqueci de alguma coisa, se eu passei batido, se eu acabei falando de maneira rasa sobre algum assunto, comenta aqui que a gente vai estar estendendo essa conversa aqui dentro dos nossos comentários aqui pra gente criar aqui essa comunidade. Cara, eu tô no doutorado, mas eu sou tão igual assim como você com essas dúvidas, com qualquer questão, então não tenha vergonha de perguntar, que a gente vai estar se ajudando. A ideia é que construir uma comunidade saudável pra gente discutir sobre esses assuntos. Beleza? Então, aquele abraço, se inscreve, deixa o like e a gente se encontra aí na semana que vem.